Querido, nosso tema desse mês é: o Senhor prepara uma mesa no deserto para o seu povo. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que fala: será que o Senhor pode preparar uma mesa para o seu povo? E aqui nós já temos uma resposta. Então, glória a Deus por isso. Então, você pode se assentar. Amém? Quando eu estava lendo esse versículo, eu falei assim: isso não é mais uma pergunta, mas é uma resposta para aquele que crê, para aquele que descansa, para aquele que confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nosso tema está em Salmos capítulo 78. Eu vou ler alguns versículos para que a gente possa estar podendo acompanhar. É um texto, né, querido, tão maravilhoso e que fica na nossa história, da nossa vida. Nós vemos um monte de palavras, de versículos, de histórias lindas na nossa Bíblia. E eu falo assim, que tem história que marca a gente na nossa vida. Sabe, ela fica, ela grava, não tem como você esquecer. Então, quando você fala de deserto, você lembra de quem? De Moisés, né? A gente já lembra de Moisés, as crianças aprendem a história, né, de Moisés. Então, querido, automaticamente, quando nós falamos em deserto, nós lembramos de Moisés. Aí você lembra das outras coisas que ficam mais difíceis. Mas vamos lá. No Salmo 78 diz assim: povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado e o que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram. Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Então, querido, transmitir esses relatos não podem ficar para você e nem dentro da sua Bíblia, mas é para nós falarmos. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados na terra do Egito e na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia, com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto, deu água, tanta água como a que flui das profundezas da pedra. Fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Amém? Como eu estava falando, queridos, quando nós lemos aqui, quando nós falamos em deserto, a gente lembra dessa passagem tão linda e maravilhosa, onde o povo de Israel estava com Moisés no deserto, e onde eles puderam viver grandes milagres. Então, querido, o milagre do povo na sua caminhada não foi só esse. Foram os vários milagres. Foram vários momentos de ação de Deus na vida do seu povo. Então, não foi só esse. Eles tinham uma caminhada, um tempo para viver, um tempo para passar, para conquistar algo que foi promessa de Deus para a vida do seu povo. Então, nós vemos que
no meio do deserto, o povo teve um aprendizado. É difícil dizer quem não aprende no deserto. Se não aprender, vai morrer desesperado, meu filho. Por quê? Porque, irmãos, deserto, no hebraico, quando ele traduz essa palavra, que eu não sei falar essa palavra, em hebraico, quer dizer falar. Então, no deserto, nós falamos com Deus. Então, nós falamos com Deus quando não está no deserto. Mas quando está no deserto, não tem como a gente fugir. Por quê? Porque é lugar de aprender. Deus castiga? Não é isso. Eu vivo num mundo tumultuado e minha vida não é todo dia sorrindo, tudo certo. Eu tenho um aprendizado. O meu dia a dia eu aprendo alguma coisa. É nas dificuldades, é na doença, em que for, você tira alguma coisa de aprendizado para a sua vida. E a palavra de Deus fala aqui que nós não devemos esconder, falar aos nossos filhos, às nossas gerações, o que Deus fez. Por quê, irmão? Porque o ser humano tem que aprender que existe alguém que não é assim que nem eu e você, de carne e osso, presente, mas que está nos ouvindo. Alguém que vive, que ressuscitou, está vivo, pronto para ouvir a voz daquele que busca a presença dele, daquele que crê nele. E não tira a sua esperança. Porque tem hora que as coisas estão difíceis. E você vai querer procurar alguém, mas você vai ter que falar com Deus. Como ele vai fazer, eu não sei. Mas é com ele que eu vou falar. Porque ele vai ser a minha saída. É assim, eu não estou vendo, que nem nós ouvimos o louvor agora, com os nossos olhos naturais. Mas ele existe. E isso é importante e nos basta para saber que ele existe e ele tem poder. Quando nós falamos, querido, no deserto, já conseguimos desenhar, né? Aquele lugarzinho, não tem como imaginar aquele monte de areia, aquelas dunas cheias de areia, um sol escaldante, uma terra, um lugar que não consegue plantar nada, não tem caça, não tem nada que possa me ajudar para me poder dizer eu tenho esse conforto. Então nós vemos que o povo já foi para o deserto. Então ali o Senhor já ia ensinar e se revelar a essas pessoas, a esse povo. Imagina, irmão, que uma situação bem difícil de Moisés, porque se fosse só ele, né, mas ele tinha uma multidão imensa com ele de todas as idades. Criança, velho, adulto, e até gestante, né, porque devia procriar bastante naquele tempo, né. Então, eu acredito que a geração foi multiplicando imensamente, né. E às vezes nós vemos assim, que no deserto, irmão, além desse calor, é vazio, não é verdade? Não tem recursos, não tem nada que possa chamar a sua atenção. Mas quando o povo saiu de lá, o povo estava alegre, estava esperançoso, por conta da promessa que Deus tinha feito. Deus usou o ouvido de Moisés e falou, olha, Deus vai tirar nós e vai ter uma terra maravilhosa para a nossa vida. Vocês vão deixar de ser escravos. Então, querido, naquela hora, naquele momento, a alegria do povo foi grande, foi muita festa. Mas aí veio a caminhada. Veio os momentos, né? De dificuldade. Então você sai o quê? Tira de uma condição favorável. Porque os recursos não tinham. Então até aquele momento parecia que tudo era muito bom. E aí, querido, as condições de conforto, né, já começa a sair, já começa a ficar difícil. E no meio disso, querido, a nossa situação vai mudando. Por quê? Nós começamos a parar, refletir. E aí, no meio dessa caminhada, eu acredito que muitos choraram, sofreram e sentiram vazio. Assim como nós, porque, irmãos, a vida continua, o ciclo continua, a história vai mudando em situações, porque o tempo são outros,
mas nós passamos pelo deserto. E nós podemos ver, querido, que no deserto, além de tudo isso que nós passamos, dentro de muitas coisas que nós fazemos são perguntas. Perguntas que acabam não tendo resposta nem para você. E se você falar para mim, talvez eu também não tenha resposta para te falar. Porque às vezes, querido, nós queremos ter resposta para tudo. Há coisas que você faz, que você pergunta, você vai ter resposta, porque você sabe. Mas tem coisas que o tempo dirá. A sua caminhada vai te responder. Então, nessas perguntas que nós fazemos, nós muitas vezes deixamos de colocar a nossa fé em prática. E durante essa prova, nós deixamos que a ansiedade toma conta de nós, a ponto de nós perdermos a nossa esperança e a nossa fé naquele que nos prometeu a vitória. O povo no deserto, querido, eles, como eu já falei, eles tiveram várias situações e vários milagres. Muitas coisas maravilhosas que nós vemos aqui, irmão. É água saindo da pedra. Imagine que coisa fascinante, né? Maravilhosa, era muita alegria. Mas, gente, para cá no deserto, sem água, sem comida, é uma situação terrível, porque você ficar horas sem comer, para quem se alimenta bem e direitinho, começa às vezes a sentir um mal-estar, o corpo começa a sentir, não é verdade? O corpo já começa a sentir a fraqueza, o desânimo. E esse povo, meu querido, não estava sozinho. Então, isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel. E aí, para não variar, continua acontecendo conosco também. Nós passamos época, irmão, que parece que está tudo... Nossa, está tudo, parece assim que você não consegue ver nada, está tudo sob controle, está tudo certinho. Mas de repente, começa a vir situações na nossa vida que começam a nos preocupar. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus tinha algo maravilhoso para o seu povo, que era tirar eles da escravidão, mas aí começou a faltar água, começou a faltar um monte de coisa no decorrer do tempo. E dentro de tudo isso, tinha alguém que sofria com isso. Moisés, né? Por quê, querido? Porque Moisés sentia a responsabilidade, o peso que ele tinha de poder estar, querido, incentivando o povo a não desanimar. Sempre orientando o povo a confiar em Deus e não em Moisés. Oi, irmão, desculpa. Não estou acostumada com isso aqui, né? Mas tudo bem. Aí, irmão, você imagina a responsabilidade de Moisés levando esse povo. E você começa, Moisés, está faltando isso. Moisés, está faltando aquilo. E a fé de Moisés, querido, estava no Deus que tinha prometido que seguiria com eles na caminhada, que estaria com eles em todo o tempo. É igual você dentro da sua casa, quando você está passando alguma situação e seu filho vem pedir alguma coisa para você. Aí você fala, filho, depois eu vejo isso, tá? Depois a gente conversa. Agora não dá, nesse momento não dá, mas depois a gente conversa. Eu acho que era assim que Moisés se sentia, né? Um pai junto com seus filhos, tendo que segurar a bronca. Mas eu sei que além dele, tinha outros homens e mulheres de Deus, queridos, que quando saíram de lá, sabiam que Deus era Deus e que tinha certeza que estava andando com ele, porque Deus prepara a pessoa para andar com os seus filhos. Deus usa pessoas para orientar, para ajudar, para trazer palavra de conforto, de paz que não é sua, mas é de Deus. E era assim, Moisés tinha alguém para caminhar com ele. Glória a Deus, Deus foi bom, maravilhoso, glória a Deus por isso. E através da oração, era que Moisés era alcançado. Por quê, querido? Porque Moisés falava com Deus. Moisés falava com Deus. Na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da aflição, era com Deus que Moisés falava, porque ele sabia que quem estava andando com ele era ele.
Então, querido, eu gostaria de vamos estar lendo, abra sua Bíblia em Mateus. Vamos estar lendo em Mateus, capítulo 16 e versículo 4. Que é uma passagem que nós vemos que nesse livro de Salmos, nesse texto, querido, a história é completa, mas eu quero ler com vocês Mateus 16 e versículo 4, depois versículo 13 ao 18. Vamos lá, 16, 4 diz assim. Será que eu peguei? É isso mesmo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Versículo 13 e 18. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu estou lendo o texto errado. Mas tudo bem. Nós vemos aqui que Jesus, querido, Deus, Ele preparou o maná para o povo no deserto. E foi isso mesmo, eu li o versículo errado. E Deus, querido, Ele é de uma forma tão grandiosa. Quando Ele estava com uma multidão, quando Jesus estava numa multidão com o povo precisava de alimento. E Jesus, com a sua misericórdia, olhou para o povo e falou assim: eu não posso despedir esse povo que está todo o tempo andando comigo. É esse versículo que eu acabei errando aqui. Eu não posso despedir esse povo no meio dessa multidão que está todo o tempo andando comigo, caminhando comigo, sempre, porque os discípulos veem: Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui com uma multidão de gente, uma multidão de pessoas, e eles precisam de alimento. E o Senhor Jesus foi lá, pegou aqueles pães, pegou aqueles peixinhos, orou e houve multiplicação. O povo no deserto, querido, recebeu maná, recebeu água, recebeu tudo aquilo que ele precisava para aquele momento. Só que dentro, querido, dessa provisão, que muitas vezes nos parece tão difícil, porque quando nós estamos numa fase favorável, e a gente acaba entrando numa zona de desconforto, que é aquele deserto que vem caminhando com a gente, que vem atrás de nós para nos ensinar, para nos orientar, para nós podermos aprender mais com Ele. Ele não quer dizer que te abandonou, mas Ele está dizendo: você vai aprender comigo em todo o tempo. Porque quando está tudo certo, irmão, é maravilhoso, nós não temos o que reclamar. E o povo começou a reclamar no deserto daquilo que estava vindo para eles. Por quê? Porque no mínimo eles ficavam sonhando, não sei, com uma comida especial, uma comida diferente. Quem não gosta de uma mesa farta, de uma variedade de coisas gostosas que você aprecia? Mas tem momentos que o que vem para a sua mesa, que é aquilo que você precisa para sobreviver. E aí, a gente olha e fica lembrando da mesa lá de trás, que era tão boa, e deixamos de ser grato a Deus por aquilo que nós já vivemos. Então, lembrar do passado, irmão, de coisas boas é maravilhoso. Mas Deus, Ele nos orienta, que tem coisas que não faz bem lembrar. Se é uma coisa boa que você fala assim: eu louvo a Deus por aquilo que Ele me deu, e foi maravilhoso, agora eu também agradeço por aquilo que Ele está me dando, porque a provisão que eu estou precisando e necessitando para o dia e o momento de hoje, é gratificante. Sabe por quê? Porque a sua alma vai se alegrar, porque você está sendo grato àquilo que Deus fez por você, aquilo que Ele está vendo, aquela provisão que Ele está dando. Então, o povo no deserto, meu querido, ele começou a reclamar daquilo que o Senhor estava provendo, daquilo que o Senhor estava dando. Então, os corações, querido, vai ficando rebelde, descrente.
E dentro de tudo isso, querido, o que eu quero perguntar para você, o que é deserto para você? Eu acho que o deserto, ele mostra várias faces. Então, vamos fazer assim. Eu li um autor que ele fala assim, que o nosso deserto, ele tem várias faces. Então, lá no deserto de Moisés, era diferente, né? Foi uma outra forma. Estou treinando. Então, meu querido, o que acontece? No deserto, que era o lugar que ele estava indo, era o momento, era a situação. Então, eles precisaram de um monte de coisa para poder viver, sobreviver. Nem roupa gastava, irmão, porque ia comprar roupa onde? Ia fazer roupa onde? Porque não tinha nem casa, não tinha nada, eles não tinham nada. E aí, que das suas roupas duravam, seus sapatos, acho que nem machucava os pés, né? Não sei, né? Porque era muito quente, devia ficar meio sequinho, mas tudo bem. Mas o que eu posso dizer, meu querido, que há várias faces de deserto na nossa vida. Várias. E o que tem tirado você da zona de conforto? Quantas perguntas a gente faz para nós mesmos e às vezes nós falamos com Deus. Quero que o povo fazia. Ué, Deus não falou que ia tirar nós? E aí? Né? Parece assim uma provocação, né? É a mesma coisa. Olha, eu falo para você, ó. Meu filho, não vai dar para me dar isso agora. Ah, mas o senhor falou que... Então, mas espera. Por quê, querido? Porque tudo tem seu tempo. É com esse tempo que o Senhor vai nos ensinando e nós vamos aprendendo. E nós vemos que matar a fome do povo naquela hora e a água era o que eles precisavam. Então o Senhor mandou um maná diferente. Não é aquilo que eles talvez estavam acostumados. O maná que veio para eles era diferente. Caiu do céu de uma forma diferenciada. Mas não matou a fome deles? Não era isso que eles estavam precisando? Mas o coração, querido, era muito ingrato. Sempre estavam reclamando daquilo que o Senhor estava dando. Então, querido, o que eu estou falando é que o deserto, ele vem de vários tipos e de várias maneiras para a nossa vida. E aí, querido, é hora de nós pararmos e falar com Deus e ver como que Deus vai se revelar a você. Eu não sei como Ele vai se revelar a você. Como Ele vai fazer para que essa situação seja resolvida. De uma coisa, eu tenho certeza. Aí eu falo que nem essa resposta. Deus tem uma mesa preparada para você. Talvez na sua casa está cheio de comida, sua geladeira está cheia de comida, mas você está vivendo outro tipo de deserto. Outra fase, outra situação, que está tirando a sua paz, o seu conforto, a sua alegria. É uma doença, é um problema na família, é um filho. É tantos detalhes, querido. É a sua vida emocional, que mexe, abala com a sua mente, com o seu coração e com a sua estrutura. Então, você não está talvez passando a situação que esse povo do deserto estava vivendo. É outra face, é outra situação, mas não deixa de ser um deserto na sua vida. Então, você pode levar como, é uma luta, mas eu vou dizer, irmão, é um deserto. Porque dentro dele você vai encontrar um momento que você vai se sentir vazio, triste, angustiado, ansiedade. Aquela ansiedade, irmão, de que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, na hora certa. E Deus, quando ensina a nós, irmão, a coisa vem na hora que Ele acha que convém. E da maneira que Ele vai trazer e convém. Por isso, querido, que a melhor forma é quando você descansa e fala assim, eu sei, o Deus que eu creio, o Deus que eu confio, e Ele faz as coisas de forma diferenciada. E quando ela vem, a solução vem para a nossa vida, a nossa alma se alegra, porque você consegue diagnosticar, você consegue entender como Deus trabalhou. Mas elas são fases, são momentos que a gente vai passando, Ele vai ensinando e vai orientando a gente.
E a coisa mais maravilhosa é quando a gente fala com Deus e a gente fala: o Senhor está me ouvindo porque eu sinto paz em meu coração. Irmão, como é bom a gente deitar e saber que a coisa está difícil, mas eu creio em Deus. E aí você dorme e você fala: Deus esteve comigo. Ele não me abandonou, porque descansar, irmão, de todos os sentidos é bom. Descansar o coração, descansar o corpo, a mente, tudo isso é maravilhoso, porque você se revigora, as suas energias, elas crescem, elas fortalecem. Então, querido, quando nós falamos com Deus, a gente tem que ter essa intimidade. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. E a intimidade de cada um é pessoal. Então, eu me alegro quando eu falo com Deus e a coisa... Fala, nossa, ixi, a minha oração foi... Aí, tem outra situação que eu falo com Deus e a coisa é mais devagar. Demora mais um pouquinho. E a hora que dá a impressão que Ele não está falando com você? Você acha que Ele te abandonou? Não, querido. Deus, Ele só está te ensinando e orientando e dizendo: o tempo é dele e as formas que Ele vai agir e a maneira que Ele vai fazer as coisas por mim e por você são diferentes da que você quer. Por quê, querido? Porque Ele faz coisas que te impressionam. Ele te surpreende. E eu me alegro no Senhor quando Ele me surpreende, porque eu me revigoro. Eu sei que Deus está ouvindo a minha oração. Então, que eu não sei qual é a situação, a face dessa situação, dessas fases que você está vivendo, nesse deserto que você está, eu não sei qual que é delas e qual maneira. Irmão, hoje em dia é difícil dizer quem não está difícil na vida financeira. Uns estão mais ou menos, estão indo, e outros estão, o negócio está. E aí a gente olha e fala: como que eu vou sair? Aí você não dorme, aí você começa, se você é uma pessoa que provê a sua casa, você olha para você e fala assim: meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí, irmão, você começa a pegar as palavras do Senhor Jesus para a sua vida e vai alimentando ela, e vai enchendo o seu vaso dela. Vai buscando, vai falando com Ele e Ele vai trazendo as respostas. E dentro dessas respostas você vai ver os caminhos sendo abertos. Porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós nos revoltamos, porque o ser humano, querido, ele é normal, ele se desequilibra às vezes, ele fica, é como se a fé dele tivesse desmotivada. Mas, irmão, quando nós cremos no Deus, a palavra dele vai ser eterna. Essa palavra aqui não foi só para o povo lá do deserto, é para mim, para você e para a geração vindoura, é para todos. Até o dia que ele vier, eu vou estar com vocês na caminhada. Quando o povo estava com ele na caminhada, os discípulos: olha, Senhor, eles estão com fome, o que nós vamos fazer com esse povo? Ele falou assim: eu não vou deixar esse povo no meio do deserto, no meio do caminho no deserto aí, estavam tudo comigo, não vai ser eu que vou abandonar eles? E aí Ele se revela através do poder dEle nessa multiplicação de pães, de peixe, dando com fartura para o povo comer e saciar. No deserto foi a mesma coisa. Mandou as cordonizes para o povo comer. Era pão, ainda falava: ó, não guarda não, hein, porque no outro dia tem mais. Vocês vão ver o que é comida. Vocês vão se fartar. Se o problema era esse, agora não é mais. Então, querido, Deus abre formas e maneira de se revelar a nós em pequenos detalhes. Eu sei, irmão, porque eu já vivi detalhes, coisas que parecem tão insignificantes para uns, porque não vai fazer falta, porque tem abundância. Para outros, não. Então, é um emprego. Às vezes você está no emprego, irmão, mas aquele emprego teu, querido, ele te desgasta de uma maneira tão grande. E aí você fala assim: meu Deus, não era isso que eu queria, eu precisava do emprego, mas esse emprego está me matando, está me consumindo. E aí é onde que nós falamos com Deus: Senhor, se eu tenho que passar por esse tempo, e esse serviço aqui está me desgastando, mas é a provisão que o Senhor deu, eu vou passar, Senhor, dando glória, porque o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai me fortalecer, porque às vezes, irmão, você trabalha em alguma coisa que nem aquilo que você gostaria.
Um jovem se esforça, estuda, para passar na faculdade, e às vezes aquele momento, por muito pouco você não passou. E aí, querido, esse desertinho teu aí dessa faculdade te faz entristecer. E é onde você tem que continuar andando, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai conquistar. Eu lembro que o Branco, irmão, o Branco tinha que falar isso, mas eu vou falar. Quando ele estava ele estava estudando para fazer um teste, nem lembro, né, o que era, na termomecânica, que ele estava fazendo. Irmão, ele estudava, e ele, logo de começo, assim, na cabeça dele, assim, vai dar tudo certo, né? Ele estudou, aí fez a prova, irmão, e não passou. Nossa, o Branco veio, muito arrasado. Eu falei, não, filho, isso aí é para você saber, ter uma ideia de como é. Você ainda tem tempo, vamos caminhar, ainda dá tempo, você vai continuar estudando. Aí teve outro teste de novo, ele foi fazer. Quando ele fez esse teste, ele foi também, acho que agora vai. Porque ele foi adquirindo conhecimento de como que eram as provas, como que o que ele tinha que estudar, como ele deveria estudar, essas coisas que você vai aprendendo na caminhada com o Senhor. Aí ele foi e fez, irmão, quando ele voltou dessa vez, ele veio quebrado. Chorou, porque, irmão, ele não passou de novo. Não é possível, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tenho certeza, eu estudei, sabe aquela convicção? Ele tinha certeza que ia dar certo. E chorou, foi lá para o quarto, eu falei, filho, chora porque é bom que você limpa. Você tira para fora, mas continua estudando e caminhando. Põe Deus em tudo aquilo que você faz. Fala para o Senhor que se tudo está no controle dele, essa é a vontade e o querer dele para você, porque o seu coração deseja, mas eu não sei se isso ainda é para você, que isso possa se concretizar. Mas você está aprendendo com Deus, a caminhada é essa. Porque se fosse tudo fácil, era bom, irmão. Irmão, saio ali, dá certo você arrumar um emprego, tem hora que você ouve não. Isso, olha, bate a gente, entristece. E aí, irmão, ele foi na terceira vez. Aí ele foi, estudou e tudo. Aí falei, meu filho já orou já. Eu vou fazer. Estou seguro, mas eu estou em paz. Não vou com a minha ansiedade que eu estava nas outras vezes, porque pode não dar certo, mas como pode dar. Falei, isso mesmo. Vai confiando que o Senhor está com você, e se tiver que ser, esse vai ser o momento. Aí ele foi, irmão, fez a prova. E aí, meu filho, tudo bem? Eu acho que eu fui, né? Não gosto se vai dar certo, mãe, mas eu vou descansar, não vou ficar que nem das outras vezes, para mim não me decepcionar. Aí, irmão, quando ele foi ver o resultado, ele tinha passado. Aí voltou todo feliz e todo alegre. Teve um tempo, irmão, para ele aprender que ele tinha que, além de estudar, ele esperar. Porque as coisas nunca é na hora e no momento da gente. E isso, irmão, é ansiedade, ele acaba, é uma doença, é uma coisa que enfraquece a gente. Às vezes é tão difícil que às vezes até a gente que já é mais velho, tem momento que a gente fica com isso. Agora você imagine os adolescentes, os jovens que estão ansiosos por alguma coisa, por uma porta de emprego, esses momentos que nós estamos vivendo, e os outros mais velhos, que são pais, que já têm as suas responsabilidades de estar suprindo uma casa, e começa, querido, às vezes hoje até as mulheres também, começa a sentir aquela situação e começa a buscar em fazer alguma coisa para poder trazer o suprimento e alcançar os seus objetivos. E aí, irmão, é um momento que você começa a lutar com você mesmo. Então, não lute sozinho, fala com Deus. Peça para o Senhor acalmar o seu coração, trazer serenidade para falar, Senhor, eu vou andar nesse deserto com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para prover a minha necessidade. Senhor, eu estou numa situação, minha zona não é de conforto, não. É uma zona de angústia, de dor. É zona de eu estar chorando. É um momento agora que eu
eu estou chorando, eu estou pondo para fora aquilo que está me machucando, me doendo, me consumindo. Aí o Senhor fala, anda comigo, porque eu vou cuidar de você. E a gente, quando fala com Deus, sinta que Ele está ouvindo você. E procura ouvir a voz de Deus e não a sua. Tenta ouvir a voz do Senhor falando no seu coração e trazendo serenidade e paz para essa sua ansiedade. Aí você vai falar assim, será que ela não tem ansiedade, irmã? De vez em quando vem umas coisinhas, né? Mas fala, ai meu Deus, está arrependido, porque está difícil. Ah, Jesus, eu quero aprender a descansar, eu quero continuar, porque enquanto eu estiver aqui, as coisas do mundo, as coisas que contaminam nós, porque depois que o pecado veio, as enfermidades, as coisas, ela vem nos atingir. E a gente tem que falar com Deus, Senhor, eu estou andando contigo, Senhor, não permita que essas coisas venham tirar a minha tranquilidade e a minha paz que eu tenho contigo e a minha confiança, a minha esperança em crer que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está perto de mim. Irmão, sentir paz no coração é a coisa mais maravilhosa. É Deus falando. Deus prepara a mesa no deserto para o seu povo. Deus prepara, irmão, a solução para a nossa vida. Deus traz paz. Deus traz sensibilidade. Deus dá provisão. Só seja grato com aquilo que Deus está dando. Seja grato, porque até aqui o Senhor não abandona o seu povo. Ele não nos abandona. Olha que versículo maravilhoso. Esse eu não vou errar. Esse Mateus 6, 25, 26. 6, capítulo 25, 26, diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmão, quando eu li isso, eu falei assim, ai meu Deus, eu sou mais importante do que essa. Irmão, eu adoro flor, eu gosto de árvore, eu gosto de passarinho. Eu tenho 2 passarinhos na minha casa. E eu falo com eles de manhã. E eu falo, se Deus ama uma árvore, se preocupa com as aves, por que Ele não vai se preocupar com você? Como Ele vai se preocupar comigo? Porque Ele fala, não tem você mais valor do que elas? Porque nós somos diferentes, nós somos especiais, nós somos feitos como Ele. E Ele diz que me ama. Ele diz que se preocupa com o emocional. Ele se preocupa com a minha vida física. Ele se preocupa com a minha família. Ele se preocupa com aquilo que eu preciso comer. Ele se preocupa com a minha veste. Ele se preocupa comigo. Ele já fez o que Ele tinha de fazer. Mas Ele sabe que eu dependo dEle em todo o tempo. Eu e você dependemos do Senhor, irmão. Não tem como fugir. Ele continua conosco, é isso que o Senhor quer falar nesse texto maravilhoso. Eu vou estar com vocês, não importa o tempo, não importa a situação que estão vivendo. Eu vou estar com vocês. Eu me preocupo com você. É isso que o Senhor está falando. Se eu me preocupo com as árvores que foi criação dele, que dirá vocês? Parece que é como se o Senhor falasse assim, ó, vocês são especiais. São muito importantes para mim. Aí eu também estava lendo, querido, mesmo também em 1 Reis, capítulo 17, uma passagem muito linda. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, também não vou errar. Ai, que passagem muito linda. 17, 14. É isso, capítulo 1 Reis, capítulo 17.
que fala sobre a viúva, né? De Sarepta, que diz assim, eu vou ler apenas algumas assim. Vou ler um pedaço rápido para não tomar. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Olha só, irmão, uma viúva, não tinha nada. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto isso, ele ia buscar água. Ela ia buscar água, ele gritou. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, e para que comamos e morramos. Irmãos, eu fico olhando assim, olha que situação. Quando Elias foi para essa cidade, já foi outro momento que Elias estava passando, e o Senhor falou: vai lá, que eu vou preparar alguém para fazer, para suprir você. Eu me sentiria tão surpresa, irmão, porque já pensou? Ele chegou num lugar, e chegou lá, pegou exatamente o que? Uma viúva que tinha um pouquinho de coisa, e disse assim: olha, Senhor, eu tenho isso aqui. É tudo que eu tenho, eu vou preparar. É tudo que eu tenho. Ela tinha um filho, eu vou preparar, nós vamos comer, e depois o que eu tenho que fazer, nós vamos morrer. Você já imaginou? Aí você olha e fala assim: como que uma pessoa que não tem nada pode vir de lá uma provisão? Uma pessoa que fala: só tenho isso, vou comer e vou morrer. E o Senhor fala: ó, é dela que vai vir a provisão para você. Gente, como explicar uma coisa dessa? E ela entender: ó, como eu não tenho nada, uma pessoa vem aqui pedir um negócio desse para mim e fala: ó, você prepara, me dá água, prepara essa comidinha aí para mim, faz tudo bonitinho e me dê. E a pessoa falou: tudo bem, só o Senhor, querido, provê e traz coisas de onde não tem. Faz as coisas acontecer aonde você não consegue enxergar. E é isso que nós temos que viver. O milagre de Deus, as coisas que o Senhor pode fazer, aonde você não vê nada. Porque é isso mesmo, você precisa dEle, você depende dEle, você não está mais dependendo de ninguém. E nós vemos um milagre desse maravilhoso. De quem não tem nada e tinha o último bocado, foi de onde saiu o grande milagre. Houve fartura num tempo que onde não havia chuva naquele lugar. Elias já estava vivendo experiência com Deus. Essa mulher estava vivendo milagre, experiência com Deus. Então Deus abençoa, Deus faz milagre, Deus faz brotar água, Deus faz provisão, Deus dá o mantimento, Deus faz aquilo que eu não posso fazer, e Ele se revela a nós de maneiras maravilhosas. Por isso, querido, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Deus preparou uma viúva para alimentar, que não tinha nada para alimentar Elias. Deus é Deus de providência e nunca abandona seus filhos. É um dos atributos revelados na Bíblia, é de ser provedor. Então, querido, esse é o Deus que nós servimos. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça e eu não veja nada acontecendo, eu me alegrarei do Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava confiando nele. Então, querido, às vezes a gente não vê nada, parece que nada vai acontecer. Confia no Senhor, que desse nada vai sair alguma coisa. Porque nós estamos confiando, acreditando que o Senhor sempre vai ter algo preparado para mim e para você. É o Deus que foi no passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. E vamos viver, querido, o que Deus tem para nós. Porque cada um
tem o seu deserto, a sua dificuldade, aquilo que você está vivendo, que eu não sei o que é, mas Deus não especificou o que Ele poderia fazer para você. Eu sei que Ele pode fazer tudo. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas eu sei que Ele pode. E isso já me garante que Ele tem uma mesa para mim. Não só aqui, mas na glória. Então, vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Vamos orar então, queridos? Vamos estar orando. Para que o Senhor cada dia venha estar fortalecendo a mim, a você. Vamos orar, querido, pelos nossos irmãos que estão na guerra, de novo. Ucrânia. É a máscara, irmão, ninguém entende. Na Ucrânia, irmão, que os nossos irmãos estão sofrendo. Crianças, todas as idades. Olha o deserto que eles estão vivendo. Então, irmãos, que as misericórdias, o socorro do Senhor venha sobre a vida dos nossos irmãos, de toda a humanidade. Amém? Pai querido, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pela tua palavra para a nossa vida. E nós louvamos porque nós temos ela como suprimento para a minha caminhada e para a caminhada de cada um. É ela que nos traz paz, é ela que alegra o coração, é ela que nos renova, é ela que nos mostra que está tudo nas tuas mãos, tudo está no teu controle, tudo está no seu tempo e que o Senhor nunca nos abandona. E nós te louvamos por essa palavra maravilhosa que faz com que eu possa caminhar e dar direção para a nossa vida. Pai, obrigado, Jesus, porque eu tenho sido o suprimento, o socorro para cada um dos nossos irmãos. E para aquele, Senhor, que nessa manhã tem vivido momentos difíceis, Senhor, seja ele qual for. Que o Senhor nessa manhã, através do teu Espírito Santo, venha estar trazendo bálsamo. Oh, Jesus amado, trazendo alegria. Oh, meu Pai, nas perdas, Jesus amado, que o Senhor possa estar trazendo paz. Senhor amado, porque o Senhor faz tudo novo novamente. O Senhor controla todas as coisas. Espírito Santo de Deus, vai curando, Jesus amado, vai renovando as forças, vai trazendo a esperança, Senhor, vai acrescentando a fé no meu irmão, na minha irmã, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso e vivo. O Senhor está vivo para suprir, para preparar aquilo que o seu servo, que a sua serva necessita. Visita o lar nesta hora, Senhor. Oh, Jesus, traz paz, tranquilidade. Jesus amado, tira, Senhor amado, toda a desavença. Jesus amado, traz a tua alegria, Senhor. Se revela aos teus filhos, Pai amado. Revela cada dia nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos, Jesus, pelo teu amor e misericórdia, por tudo que o Senhor fez e tem feito, e sabemos que irás fazer, porque nós somos dependentes todo o tempo de ti, Senhor. E nós te rendemos graças. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Jesus querido. Pai amado, pedimos a ti, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão em guerra, países, Senhor. Visita as crianças, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, traz paz, Senhor. Jesus, as desavenças, Senhor Jesus. Oh Deus, tanta briga por coisas que não vai fazer diferença, Senhor, na vida do ser humano, Senhor. Que haja paz, Senhor. Tem misericórdia. Oh Deus querido, que o Senhor venha agir com o teu poder e a sua autoridade, Senhor. Sabemos também, Senhor, que a tua palavra nos diz que viveríamos dias difíceis, mas que o Senhor estaria conosco. E é isso, Senhor, que nos traz tranquilidade, paz e refrigério ao nosso coração. É o que nós pedimos nesse dia, Senhor. Agradecendo por essa manhã maravilhosa, Senhor, pelo teu Espírito Santo em nossa vida, e saber que a tua palavra ela se renova em nossa vida em todo o tempo, Senhor. E alegra o nosso coração e faz-nos andar em pé. É o que nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.